Bom, então, continuando aí os estudos sobre equação de primeiro grau, a gente vai fazer a resolução da primeira lista. Lembrando sempre, a lista está aí na descrição e o ideal é sempre vocês resolverem primeiro e vir tirar as dúvidas aqui comigo. Então, na primeira questão, ele fala apenas para identificar quais das questões vai ser do primeiro grau. Então, para vocês na lista tá tudo um embaixo da outra, que eu vou fazer bem separado. A gente trabalhou isso daí lá na parte da teoria, como é que a gente identifica o grau das equações e também como é que identifica se é uma equação ou não. Nessa primeira aqui a gente tem uma bem simples, né? 3x mais 5 igual a 11. E vocês têm que lembrar, saber na mente de vocês, qual que é a definição da equação de primeiro grau. A gente colocou lá uma forma padrão, né? A forma resumida, que vale para todas, que é o ax mais b igual a zero. Então, todas as equações de primeiro grau vão ter essa cara aqui. Então, a gente tem que saber trabalhar para colocar as equações nesse formato e ver se ela é de primeiro grau ou não. Então, aqui já está bem parecido com isso, né? Tá 3x mais 5 igual a 11. A única diferença é que do lado direito deveria ser um zero, só que aqui não vai fazer diferença. Mesmo que a gente colocasse esse 11 para o lado de lá, não vai influenciar o expoente do x, que é o que vai definir se é ou não de primeiro grau. Então, a forma mais correta aí seria a gente colocar o 3x, o 11, está somando do lado direito, passa para cá subtraindo, ficaria 5 menos 11, igual a zero, que daria 3x menos 6, igual a zero. E não vai fazer diferença, né, igual eu tinha comentado, porque o que vai medir o grau da equação é o expoente do x, e ele permaneceu exatamente igual depois que a gente realocou aqui a equação. É importante a gente ter em mente que precisa colocar em uma forma resumida, né, remetendo ao que é a equação geral, só que nesse caso não faria diferença. Então, essa equação, como o x não tem expoente, a gente viu que quando não tem o expoente é 1, tanto lá no começo quanto no final. Então, sim, essa aqui é uma equação de primeiro grau. Posso colocar aqui na frente até um Vzinho, né? Uma equação de primeiro grau. Na letra B já está bem parecido com o que a gente colocou. Lembrando de novo, a forma geral é ax mais b igual a zero. Como a gente comentou, esse a não pode ser zero, né? Está explicado isso lá na aula da teoria. E aqui a nossa equação bem parecida, tá? Y ao quadrado menos 4 igual a zero. Relembrando vocês, o x aqui é uma variável genérica, pode ser qualquer letra, inclusive o y, né? Então aqui já está no formato do padrão. Tá a expoente sozinha, tá o número separado e tá o zero. A grande diferença é que aqui o expoente não está sendo 1, o expoente aqui é 2, então aqui é uma equação de segundo grau. Como na questão só pede para identificar quais são e quais não são do primeiro grau, essa daqui não é. Continuando então, agora a gente tem uma equação um pouquinho mais complexa, né? Tá lá 3c menos 8 igual a 2c mais 7. Relembrando, a gente precisa colocar aqui de uma forma organizada. O que significa ao pé da letra e ser organizado nas equações? É a gente fazer a forma mais resumida dela, mais simplificado possível. Aqui a gente tem uma parte do lado direito e uma parte do lado esquerdo. Então aqui a gente precisa fazer a relocação, deixar tudo do mesmo lado. Lembrando que a gente tem que remeter à equação geral, ax mais b igual a zero. Então, tudo que tiver aqui do lado direito, eu vou passar isso daqui para o lado esquerdo, que a gente viu lá na teoria. Então, começando aqui com 2c, ele está somando, vai passar subtraindo. E o 7 também, que está somando, também vai passar subtraindo. Então, vai ficar 3c menos 8, que a gente não mexeu com essa parte. E aqui já vai ser a parte que veio do outro lado, né? Então, menos 2c menos 7 igual a zero. Aqui a gente resolve, né? Tudo que tiver letra, a gente vai resolver. Então, 3 menos 2 vai dar 1c, ou simplesmente c. E o menos 8 com menos 7 vai dar menos 15 igual a zero. Agora sim, está aqui da mesma forma que está aqui, né? A letra, o número e o zero do outro lado. E aqui o c não tem expoente, então o expoente é 1. Essa daqui é uma equação de primeiro grau. Na letra D, bem simplesinha também, a gente tem lá 4a
somado com 3. Se a gente fosse olhar apenas o expoente do A não tem, então seria expoente 1, seria uma equação de primeiro grau. Mas lembrando que a gente falou na aula de teoria, para ser uma equação, teria que ter aqui na frente igual, e não precisaria nem ser o zero, poderia ser qualquer número aqui. O que importa é ter o igual. Como nessa daqui não tem o igual, não é uma equação, ela é apenas uma expressão. É uma expressão de primeiro grau, só que como pediu para identificar quais representam equações, essa aqui não é uma equação por falta do sinal de igual. Na letra B a gente tem algo bem parecido aí que pode confundir alguns. A gente tem lá raiz de B é igual a 20. Se a gente fosse colocar numa ordem parecida com a equação geral, esse 20 teria que trocar de lado. Então ficaria raiz de B menos 20 igual a zero. Se a gente fosse olhar de novo o formato da equação geral, a gente ia ver que está igual a zero dos dois lados, tem o número dos dois lados, e o expoente aqui dentro é 1. Então seria uma equação de primeiro grau? Não. Aqui o detalhe é que a gente tem uma raiz. Então essa radiciação impede que seja uma equação de primeiro grau. Isso aqui vai ser uma parte de equação irracional, porque vai ter um número irracional que é o dentro da raiz. Então, sempre que aparecer a variável dentro da raiz, deixa de ser uma equação de primeiro grau. Então, não é também. Esse conteúdo de radiciação e números racionais também vai estar aí no canal, mas não é o nosso foco agora. Na número 2, a gente tem algum que começa a dar uma complicadinha também. Lembrando, a gente precisa fazer a simplificação, a gente precisa desenvolver a equação antes da gente definir o grau dela. Então, aqui a gente vai ter que fazer a distributiva. Vou ter que pegar esse 2, multiplicar com x, e multiplicar com 2 lá. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Tudo era positivo, então tudo permaneceu positivo. Do lado de lá a gente tem o 8. E lembrando, a gente precisa deixar o do outro lado igual a zero. Obviamente que aqui a gente já sabe que ao trocar o 8 de local não vai mudar o valor do x, igual lá na primeira questão. Então a gente pode simplesmente falar que essa daqui sim é uma equação de primeiro grau, porque o expoente é 1 aqui. Então essa é uma equação de primeiro grau. E na última aí da número 1, a gente tem outra que tem que fazer a distributiva. A gente tem lá g, que multiplica g mais 5, igual a 14. De novo, a gente precisa fazer a simplificação. Não dá para a gente ficar arriscando aí catalogar as equações com elas ainda na versão não simplificada. Então, teremos que fazer da mesma forma que a anterior, a distributiva. O g multiplicando o g e o mais 5. Então, g vezes g é g ao quadrado. G vezes 5 é 5g. E do outro lado, o 14. Óbvio que a gente vai precisar passar esse 14 para o lado de lá, mas como vocês já estão sabendo, não vai mudar o valor das variáveis aqui. E a gente já tem aqui uma variável com o expoente 1 e uma variável com o expoente 2. O maior grau que aparece é o que define, né? Então, como o maior grau é 2, é uma equação do segundo grau. Então, essa daqui não é uma equação de primeiro grau. Passando então para número 2, essa daqui já é uma para desenvolver os cálculos que a gente viu lá nos exemplos. Ele fala aqui, resolva as equações abaixo, determinando o valor da incógnita, e em seguida realiza a prova real para verificar cada resposta. Então aqui a gente vai ter que fazer duas coisas. Primeiro vai ser encontrar o valor da variável, depois provar que esse valor é verdadeiro. Ele resolve, ele satisfaz a questão. Na teoria eu expliquei para vocês duas formas de fazer esse cálculo. Aqui eu também vou fazer as duas formas para vocês entenderem. Novamente, não é obrigatório que você saiba fazer as duas etapas, os dois modos. É importante que você veja os dois, né? O ideal é que você aprenda a fazer dos dois jeitos, porque isso vai te ajudar demais. Então, fazendo pelo primeiro método, que é aquele de trocar as coisas de lado, né? O que a gente estava fazendo na número 1, por exemplo. Então, a gente vai ter aqui x mais 5 igual a 12. E o que a gente precisa fazer é sempre isolar a variável. Então, esse valor do x aqui, ele tem que estar sozinho. Para ele estar sozinho, o que está com ele é o 5 tem que trocar de lado. Então, o 5 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. E 12 menos 5 vai ser 7. Antes da gente fazer a prova real, eu vou fazer a segunda forma, né, o segundo método.
E o segundo método é aquele método que usa a ideia da balança, né? O que a gente aplicar de um lado, a gente tem que aplicar do outro. Como a gente quer transformar o x em um valor isolado aqui na equação, a gente precisa sumir com o 5 que está aqui. E para o 5 virar zero, né? Ou seja, para ele sumir, eu tenho que subtrair 5 desse lado. Então, eu tenho que subtrair 5 do outro. Lembrando que o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro e a igualdade se mantém. Então, reescrevendo, ficaria x mais 5 menos o 5, que a gente vai subtrair o 5 do lado esquerdo, e ficaria 12 menos o 5, que a gente também vai subtrair o 5 do lado direito. Resolvendo aqui, fica muito simples. A gente vai cortar isso daqui, vai dar zero, então vai sobrar só o x. E do lado de lá, 12 menos 5, 7. A gente encontrou o mesmo valor, x igual a 7. Como é que a gente prova que isso está certo? A gente pega a nossa equação, vai ficar lá, x mais 5 é igual a 12. A gente encontrou que o x vale 7, então vai ficar 7 mais 5, né? O 7 está entrando no lugar do x, igual a 12. Então, 12 igual a 12 é uma verdade, nossa resposta está correta. Na letra B, vou fazer de novo as duas formas. Você que já está dominando aí, dá para verificar se você acertou dos dois métodos. E de novo, a ideia é vocês treinarem isso daí. Então a gente tem lá 3a menos 9 igual a menos 9. Então, para isolar o 3a, o 9 está subtraindo, passa somando, então vai ficar 3a igual a menos 9 mais 9, que isso daqui vai dar zero, né? Então vai ficar 3a igual a zero. O 3 está multiplicando, passa dividindo, então o a é 0 dividido por 3, e 0 dividido por qualquer número é zero. Então a gente encontrou primeiro que a resposta é a igual a zero. A gente vai fazer agora pelo segundo método, que é o método lá da balança. Então, 3a menos 9 é igual a menos 9. Eu preciso sumir com esse menos 9 de cá. E igual a gente fez com o 5, é só somar o valor que vai dar zero, né? Então, para o menos 9 dar zero, a gente tem que somar 9 dos dois lados. Vai ficar 3a menos 9 somado com o 9, que eu estou adicionando aqui na equação. E se eu estou adicionando mais 9 do lado esquerdo, também vou adicionar mais 9 do lado direito. Então, aqui vai dar zero. E aqui também vai dar zero. Vai ficar 3a igual a zero. Observa que isso daqui está igual a essa parte aqui, né? Tá 3a igual a zero dos dois lados. A diferença é que nessa da esquerda a gente passou o 3 dividindo. E nessa daqui, para sumir com o 3, eu vou ter que aplicar dividido por 3 dos dois lados da equação. Então aqui 3 dividido por 3 vai dar 1, ou seja, só o a. E 0 por 3 dá 0 também. A gente encontrou a mesma resposta dos dois lados. Então aqui, novamente, eu vou fazer um espacinho aqui para a gente tirar a prova real. E no lugar do a lá na equação, eu vou colocar 0. Então vai ser 3 vezes 0, né? Porque lá na equação é 3a, então aqui é 3 zero. Menos 9 igual a menos 9. 3 vezes 0 dá 0, vai sobrar menos 9 igual a menos 9. É uma igualdade que está certa, né? Menos 9 é igual a menos 9, então a resposta está correta. Agora aqui na letra C, a gente vai fazer só pelo primeiro método para a gente ganhar um pouco de tempo aí. A gente tem lá 5y menos 2 igual a 2y mais 13. A gente precisa deixar todas as variáveis do mesmo lado, então esse 2y vai passar para o lado esquerdo, enquanto o menos 2 vai passar para o lado direito. Vou inverter os dois aqui para a gente já deixar organizado. Então vai ficar 5y sem mexer nada. O 2y que estava somando passa subtraindo. Do lado de lá a gente tem o 13 que manteve igual. E o menos 2 estava subtraindo, passou somando. 5y menos 2y, 3y. Do lado de lá vai dar 15. Aqui a gente tem 3y igual a 15. O 3 está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele inverte a operação. Então, o y é 15 dividido por 3, que vai dar 5. A gente precisa verificar a resposta tirando a prova real, então vou reescrever a equação, só que aonde estiver aparecendo o y, a gente vai colocar o valor dele, que é 5. 5 que multiplica
5, que é o y, menos 2, tem que ser igual a 2, que multiplica 5, mais 13. Lembrando que a gente precisa resolver a multiplicação primeiro. Então, 5 vezes 5 é 25, menos o 2. E do lado de lá vai ser 2 vezes 5, que é 10, mais 13. 25 menos 2 é 23. E 10 mais 13 também é 23. As duas deu igual. Correta essa questão. Na letra D, a gente tem uma distributiva aqui, né? A gente precisa resolver isso daqui primeiro. Então, vai ficar 2 multiplica D mais 3 igual a 18. Sempre que aparecer o parênteses, se a gente não consegue resolver lá dentro, a gente tem que fazer a distributiva primeiro. Se a gente conseguir, a ordem não vai importar. Então, 2 vai ter que multiplicar o D e depois o 3. Então, 2 vezes D, 2D. E 2 vezes 3, 6. Agora ficou bem simples, só precisamos isolar esse D. Então, o 6 que está somando passa subtraindo. 2D é igual a 18 menos 6. Daqui a gente vai ter que o 2D equivale a 12. O 2 está multiplicando, tem que passar para o outro lado, ele passa dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por 2, que vai dar 6. Novamente, o exercício pede para a gente tirar a prova real, então a gente vai ter que fazer a prova de que isso aqui está certo. Como é que a gente faz isso? Repete a questão e onde aparecer a variável, a gente coloca o valor dela que a gente descobriu aqui, que é 6, né? Então vai ser 2, que multiplica 6 mais 3, igual a 18. Lembrando que eu falei do parênteses, a gente tem a opção de fazer 2 vezes 6 e 2 vezes 3, mas aqui dentro a gente pode resolver esse parêntese. Então, a gente pode simplesmente fazer 6 mais 3, que vai dar 9, e 2 vezes 9 é 18, ok? Na penúltima questão, já é um pouquinho mais complexa. Essa daqui eu vou responder pelo segundo método para a gente dar uma variada, né? Pelo método da balança. Então, aqui a gente tem menos 6z mais 11 igual a 2z menos 5. Pelo método da balança, a gente tem que aplicar valores dos dois lados a fim de resolver isso daí. Então, vou fazer mais passo a passo para quem ainda estiver confuso. Eu tenho que sumir esse 11 daqui. Então, para sumir ele, eu tenho que subtrair 11 desse lado. E se eu subtrair o 11 desse lado, eu tenho que subtrair 11 desse. Aqui já fica óbvio que 11 menos 11 vai dar 0. Então, vai ficar só o menos 6z. E do lado de lá vai ficar 2z. E menos 5 menos 11 é menos 16. Agora, o que eu preciso é fazer com que esse 2z ele suma do lado direito. Para ele sumir daqui, eu tenho que subtrair 2z desse lado. E tudo que eu faço de um lado, eu tenho que ir lá e fazer do outro. Aqui é óbvio que o 2z com menos 2z vai dar 0. A gente está fazendo justamente para zerar. E do lado esquerdo vai ficar menos 2 com menos 6. Menos 8z sobre menos 16. Igualmente, aí, o mesmo raciocínio, para sumir com esse menos 8, eu tenho que dividir o lado esquerdo por menos 8, porque aí vai dar 1, né? E se eu estou dividindo por menos 8 do lado esquerdo, eu vou lá e também tenho que dividir o lado direito por menos 8. Aqui a gente vai ter que o menos 8 sobre menos 8 vai dar 1, então sobra só o z. E o menos 16 com menos 8 é divisão com números negativos, né? Menos com menos vai dar mais, e 16 por 8 vai dar 2. Tirando agora a prova real, a gente pega a equação original e aonde for a letra z, a gente coloca a resposta que é 2. Então vai ser menos 6 que multiplica 2, mais 11. A gente está copiando aqui, né? E depois 2 que multiplica 2, menos 5. Multiplicação de negativos, menos 6 vezes 2 dá menos 12, somado com 11. E do lado de lá, 2 vezes 2 vai dar 4, que subtrai 5. Menos 12 com mais 11 dá menos 1. E 4 menos 5, menos 1. As duas deu igual, está correto. Essa daqui serve de teste, né? Se você resolveu pelo primeiro método, que é o de passar uma coisa para o lado de lá da igualdade, vê se a resposta deu a mesma coisa, né? Tem que ter dado a mesma coisa. Agora, na última questão dessa lista, a gente tem aí a letra F com uma distributiva aqui. E lembra que eu comentei, a gente pode resolver dentro do parêntese, se for possível.
ou a gente aplica a distributiva. Nessa daqui eu vou até fazer esse cálculo do lado esquerdo 2 vezes para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Então a gente tem lá 10x e 2 mais 5. Se eu resolver dentro do parênteses, vai ficar 10x e multiplica 7, que vai dar 70x. Mas, se eu fizer da outra forma, ficaria 10 e multiplica o 2, então ficaria 10x. 2 mais 5, a gente pode fazer a distributiva. 10x vezes 2 daria 20x. E 10x vezes 5, 50x. E 20x mais 50x, 70x. É importante vocês verem essa diferença, porque a gente está resolvendo de 2 formas diferentes e está dando o mesmo resultado. O ideal, o mundo perfeito, é que vocês saibam resolver das 2 formas, mas mesmo que você não saiba das 2 formas, é importante você ver isso daqui. Às vezes, dependendo da questão ser um pouco mais complexa, vai ter algum caminho que vai ser muito mais fácil do que o outro. Então, sabendo os 2 caminhos te ajuda. Mesmo que você não saiba de cabeça os 2, é importante você ver os 2, que exercita a sua mente. Então, continuando a resolução, a gente já sabe que o lado esquerdo vai dar 70x, enquanto o lado direito está lá 40x mais 60. Esse 40x está somando, quando ele passa subtraindo. Então vai ser 70x menos 40x igual a 60. 70 menos 40 dá 30. E o 30 está multiplicando, passa dividindo. Então x vai ser 60 dividido por 30, que é igual a 2. Aqui nessa questão também precisa tirar a prova real. E a gente achou que o x vale 2. A gente vai ter que aplicar aqui na forma, fazendo com que o x seja 2. Então vai ser lá 10 que multiplica 2, que é o x, né? Isso daqui está multiplicando o 2 mais 5. E do lado de lá a gente tem 40, que multiplica 2, que também é o mesmo x, mais 60. Aqui é tudo multiplicação. A gente pode resolver essa soma aqui dentro. A gente já provou isso ali no começo da questão. Então 10 vezes 2 vai dar 20. E multiplica 2 mais 5, que é 7. E do lado de lá, 40 vezes 2 é 80, mais 60. A gente tem aqui 20 vezes 2 vai dar 140. E 80 mais 60 também é 140. Então, deu a mesma igualdade dos dois lados. É a resposta certa. Lembrando vocês que essa daqui é a lista fácil, né? A lista verde. Vai ter para vocês resolverem aí para aprofundar as 2 listas mais difíceis, né? A laranja e a vermelha. A ideia da primeira lista é só a gente aplicar o que a gente viu no exemplo, lá nas aulas de teoria. E a gente vai aprofundando isso daí, dificultando, que a ideia da matemática é treinar vocês aí, aumentando o nível das questões. Então é isso, a gente se vê na próxima.